Vamos começar mais um momento com Deus e hoje nós vamos falar, sobre se perdoar. Hoje é o terceiro vídeo e último sobre a série Perdão. No primeiro vídeo nós falamos sobre perdoar, no segundo pedir perdão e hoje nós vamos falar um pouco sobre se perdoar. Nós aprendemos no primeiro que perdoar é dar perdão a alguém. E se perdoar é perdoar a mim. Aqui diz que perdoar é conceder perdão e absolver. E absolver é relevar da culpa ou da pena. Desculpar, perdoar e inocentar. Mas quando é com a gente mesmo, às vezes nós somos duros no nosso julgamento. Nós achamos que se erramos no nosso passado, aquilo fica ali e parece que nós temos que levar uma pena por uma vida toda. Você já observou que quando é com você, é mais difícil você se perdoar? Você fica lembrando no seu presente coisas que você fez lá na sua adolescência. Você guarda isso para a sua vida e isso muitas das vezes te impede de recomeçar, de dar o primeiro passo, de seguir adiante com a sua felicidade. Perdoar, pedir perdão e se perdoar. Não tem como você seguir sua vida se você não liberar o perdão para você mesmo. Tem coisas que você fez que não vai mudar. Tem coisas que até hoje você vive porque você não consegue se perdoar. Você acha que porque você errou, você precisa ser infeliz, você precisa levar essa culpa sobre você uma vida inteira. E não é assim. O Senhor Jesus disse que veio para nos dar vida, e vida com abundância. E nós precisamos recomeçar, pedir perdão pelo que nós fizemos a nós mesmos. Porque tudo que nós fazemos para nós está nos prejudicando. Então, às vezes, na nossa adolescência, nós tomamos decisões erradas, nos precipitamos e até hoje fazemos coisas contra nós mesmos. Porque você, quando faz algo contra você prejudica você. Então, você guarda coisas lá do seu passado. Tem pessoas que, quando na adolescência se envolveram no mundo da prostituição, ou alguns tiveram que realizar um aborto, alguns não conseguiram ficar nas suas casas, tiveram que estar em outros lugares, alguns se envolveram com drogas, alguns se envolveram com outras coisas, e isso até hoje traz marcas dentro de você, e você pensa assim, não, hoje se eu estou vivendo algo ruim, é porque eu estou pagando os meus pecados, é como se eu tivesse que uma vida toda pagar por um pecado que eu realizei no meu passado. E diz o Senhor que quando entramos para a presença dele, ele lança tudo no mar do esquecimento e nós não conseguimos nos perdoar. Não conseguimos nos perdoar. É tão sério isso que tem pessoas que não conseguem lidar com esses sentimentos. E eu te encorajo hoje a se perdoar, a perdoar aquilo que você fez contra você, aquilo que você sabe que muitas vezes você não podia ter mudado a sua realidade, porque você estava num contexto e quando você já viu, você já estava fazendo aquilo. Às vezes você se culpa como pai, porque você pensa assim, poxa, se eu não tivesse mimado muito meu filho, talvez ele não tivesse entrado no mundo das drogas, ou talvez não tivesse acontecido isso na vida dele. Você coloca um jugo sobre você e você não consegue ser feliz. Às vezes nós nos esquecemos que nós não temos como mudar as atitudes do próximo. Nós podemos falar, mas muito vai da índole da pessoa. Às vezes você cria 2 filhos, os 2 filhos com a mesma educação. Um segue no caminho certo e o outro erra. Aí você pensa, mas eu dei educação para os 2 da mesma forma. É porque é assim no caminho do Senhor também. Ele vem e te mostra o que Ele quer para a sua vida. Só que se você não quiser, Ele não vai te forçar. Da mesma forma, assim, muitas das vezes nós vamos criar os nossos filhos e vamos carregar uma culpa sobre nós, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu quero dar tudo para o meu filho. E você erra nesse momento. E aí, quando você erra,
que o seu filho continua em seguida errando e você pensa assim, entrou no mundo das drogas, a culpa é minha, você não se perdoa mais. Então eu te encorajo nessa noite a chegar diante da presença do Senhor, falar: Senhor, eu errei como pai quando eu fiz isso para o meu filho. Senhor, eu errei na minha adolescência quando eu fiz isso contra os meus pais. Senhor, eu errei quando eu fiz isso contra mim. Porque tudo isso hoje, Deus, me impede de caminhar. Você não precisa levar uma culpa de um passado sobre a sua vida hoje. Tem pessoas que não conseguem viver com o remorso do que fizeram contra alguém. Conta aqui na palavra do Senhor, no livro de Mateus, que Jesus estava num lugar, chega então uns guardas e Judas, um dos 12, que era um dos discípulos de Jesus, dá um beijo em Jesus e com aquele beijo ele traiu a Jesus. E ali ele ganhou umas moedas por ter traído a Jesus. E quando Judas chega para abraçar e dar um beijo em Jesus, Jesus fala: que viestes, meu amigo? E diz que quando Judas vê que ele tinha traído um inocente, ele não consegue conviver com a dor do remorso. Deixa aquelas moedas naquele lugar e vai se matar, porque ele não consegue conviver com a dor do remorso. E assim às vezes é nas nossas vidas. Então é necessário você se livrar desse sentimento do passado. Senão você não vai conseguir ter vida para o futuro. E você vai viver uma vida amargurada, pensando que você podia ter feito de outra forma, mas você não fez. Então não tem como mudar mais. Mas você pode mudar as suas atitudes daqui para frente. Hoje eu estava falando com uma pessoa. Você não é o que fizeram com você e você não é o que você fez no seu passado. Você é aquilo que você vai decidir ser. Não leve uma culpa sobre a sua vida, não. Senão você não vai ter paz. Recomece a cada dia. Você pensa mesmo que Judas precisava ter se matado? Não precisava. Porque ele andava com Jesus. Ele andou com Jesus por muito tempo. Ele era um dos discípulos. Mas ele não aguentou conviver o remorso. Ele sequer lembrou que Jesus tinha dito que ele ressuscitaria. Então, se ele tivesse pensado: eu não vou me matar, eu errei, mas eu vou pedir perdão ao meu mestre e ele vai me perdoar porque eu andei com ele. Mas ele não conseguiu conviver com aquilo. Conta também que Pedro, Jesus já tinha dito: Pedro, você vai me negar por 3 vezes antes que o galo cante. Pedro falou: não, Jesus, eu não vou errar, não vou fazer isso com o Senhor, não. Vou contigo até o fim, até a morte. E quando Jesus foi preso, as pessoas começaram a falar: tu estavas com o Galileu. E Pedro: não sei o que você está dizendo. E aí depois falaram: você estava com Jesus o Nazareno. E ele: não conheço tal homem. E então depois eles falaram: verdadeiramente tu, Pedro, era um dos que era de Jesus. Aí a Pedro: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Pedro ficou tão triste por ter negado a Jesus que ele procurou estar distante. Ele não esteve perto do mestre quando o mestre morreu. E isso doeu em Pedro, porque ele tinha acabado de dizer para Jesus nascer: Jesus, eu vou contigo até a morte, eu vou morrer por Jesus. E quando falaram com ele, ele logo negou que andou com Jesus, porque ele viu que Jesus já estava sofrendo. Ele pensou assim: poxa, eu vou sofrer também. E ele negou Jesus. Então diz que ele ficou tão mal, que um dia ele voltou a pescar. Ele falou: eu vou pescar. E Jesus foi ao encontro dele, como Jesus está vindo nesta noite ao seu encontro, ou à tarde, ou no dia que você for ver esse vídeo. Porque o Senhor está usando a minha vida para dizer: você precisa recomeçar. Você precisa se perdoar para recomeçar um novo dia, uma caminhada na sua vida. Não guarda dentro de você sentimentos do seu passado, não. Eu guardei durante muito tempo sentimentos ruins dentro de mim, que eu pensei: por que eu fiz uma escolha errada para a minha vida? Por que eu não terminei uma faculdade? Eu tinha muito porquê na minha vida, o porquê eu fiz isso, porque eu escolhi dessa forma. Porque se eu não tivesse feito dessa forma, talvez muitas coisas não teriam acontecido. Comecei a botar tanto porquê na minha vida e eu não caminhava.
Mas depois que eu entendi, gente, eu tomei essas decisões, isso não vai mudar. Então eu preciso daqui para frente me posicionar. Uma amiga minha me deu uma plaquinha que diz assim: nada nos ensina mais sobre recomeços do que o nascer de um novo dia. Recomece um novo dia na sua vida, na sua história. Abre a janela, deixa o sol entrar, deixa a presença do Senhor inundar a sua vida. Conversa com o Senhor e fala: Senhor, eu errei na minha adolescência, eu errei até aqui, mas eu quero me perdoar. Senhor, me ajuda a me perdoar para eu seguir a minha vida. Se você ficar olhando para o seu passado, você não vai conseguir caminhar. Você tem que entender que o que você fez não vai mudar, não vai mudar. Trouxe dor. Mas você ficar pensando isso não vai te trazer paz. Você precisa ter coragem para lutar pela sua vida. Se é algo que aconteceu dentro da sua casa, busca o Senhor, ora ao Senhor. Não desiste não desiste da sua vida, da sua casa. Se foi algo que você fez contra um familiar, se foi algo que você fez contra você mesmo, contra outra pessoa que não é um familiar seu, faça como nós estamos aprendendo nesses 3 vídeos. Peça perdão, dê o perdão. Não carregue sobre você esse fardo tão pesado, não. Jesus disse que é para lançar sobre ele. Lança sobre ele, porque ele tem condições de lidar com esses sentimentos, nós não temos. Só que você pega e guarda aquilo para você. Você não consegue caminhar por coisas que você fez quando você tinha uma idade que você sequer, muitas das vezes, gente, coisas que nós fazíamos, era da realidade que nós vivíamos, decisões que tomamos. Tem pessoas que teve que fazer coisas no passado que hoje não gosta de pensar. E aí pensa assim: não, eu tô pagando aquela dívida até hoje. Até quando você vai pagar essa dívida? Até a sua morte? Você vai viver amargurado até a sua morte por isso? Judas não conseguiu conviver com aquilo. E diz que Pedro só se tornou uma nova pessoa e recomeçou quando Jesus foi até ele. E hoje Jesus me trouxe para te falar: levanta a sua cabeça. Esses vídeos não foram à toa que eles entraram na sua vida. Se por algum motivo alguém te enviou, se por algum motivo alguém te compartilhou esse vídeo, de alguma forma é uma maneira de Jesus chegar até você dizendo: meu filho, levanta a sua cabeça. Jesus não nos julga. O Senhor, ele tem prazer em nos perdoar. Nós temos dificuldade em nos perdoar, mas Jesus tem prazer em nos perdoar. Então levanta a sua cabeça. Essa blusa que eu estou aqui diz que coragem significa tentar de novo amanhã. E sequer você tentou? Você já tentou se perdoar? Coragem. Tente de novo. É de novo. Se hoje você tomar esse ato de fé para a sua vida, reconhecer que você errou, que não tem como mais mudar aquela situação, ajoelhe na presença do Senhor, tome esse ato de fé e fala: Senhor, eu quero me perdoar. Senhor, muitas coisas vieram na minha vida e até hoje eu sofro consequências dos meus atos, mas eu não quero levar esse peso mais sobre mim. Eu não quero mais levar esse peso sobre mim, porque o próprio Jesus disse que ele lança no mar do esquecimento quando nós estamos na presença dele. Então não fique com uma culpa de algo que você fez lá atrás. Então ajoelhe na presença do Senhor, peça perdão e tenha coragem para recomeçar. Às vezes as pessoas não conseguem ser felizes porque não se perdoam. E quando aprende a se perdoar por decisões erradas que tomou, ela consegue entender: não, eu errei, mas eu não vou ser infeliz. Eu vou lutar para ser feliz. E aí quando amanhã aquela dor vier no seu coração, você fala: eu já fui perdoado, eu já me perdoei, essa dor não pertence mais a mim. E você vai vendo que se torna mais fácil. Mas você precisa declarar: eu quero me perdoar, Senhor, eu quero perdoar a mim por atitudes que eu sei que eu errei. Eu errei, mas eu quero seguir adiante na minha vida, Deus, porque eu quero viver dias de paz. Eu quero deitar na minha cama
E entender, Deus, que eu, diante do meu passado, eu não posso mudar, mas o meu futuro, eu posso mudar o meu futuro. Porque o meu futuro está diante de mim e o Senhor já está lá. O Senhor, Ele só está esperando a sua decisão para fazer algo novo na sua vida. Todas as pessoas que chegaram na presença do Senhor, elas chegavam com algo, precisando de uma cura física, espiritual. E Jesus perdoava ela, salvava, ainda trazia um milagre para a vida dela. Diz que tinha uma mulher que foi pega no ato de adultério. Jesus perdoou aquela mulher e ela passou a andar com Jesus. E foi uma daquelas que quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para ela. Então o que vai determinar o seu futuro não vai ser o seu passado. Você acha que aquela mulher ficava pensando no que ela tinha feito? Não, ela já tinha errado, mas Jesus tinha dito que tinha perdoado todos os pecados dela e não a condenava. Então ela entendeu, eu posso ser feliz. E começou a andar com Jesus e fazer coisas novas. E aquilo que estava no passado, estava no passado. Conta também de Raabe, que era uma prostituta, conheceu a Jesus, conheceu ao Senhor, conheceu a história do nosso Deus e começou a andar com o povo do Senhor. E devido à sua atitude de decidir que o passado dela não a condenava, de que quando Jesus entra nas nossas vidas ele faz algo novo, Raabe foi parar na descendência de nosso Jesus. Ela casou com um homem que entrou para a descendência de Jesus. Jesus nasceu através de um dos familiares. Raabe entrou na descendência de Jesus, sabe por quê? Porque ela entendeu que o passado dela ela não tinha como mudar, mas ela não queria mais ficar com aquilo dentro dela. E ela mudou a história dela. Então hoje, aquilo que te prende ao seu passado, entregue nos pés do Senhor e fala, Senhor, eu te entrego tudo que eu fiz até aqui. E tudo aquilo que era culpa, eu decido me perdoar. Eu decido me perdoar. Continua lutando sim pela salvação do seu filho. Continue lutando sim pela mudança de comportamento dentro da sua casa, de um esposo, de uma mãe, de um pai. Mas não perca sua salvação no meio disso tudo. Não coloque uma culpa, um fardo muito maior sobre a sua vida. Jesus diz que é lançar sobre ele. Então lança sobre ele. Jesus, quando ele morreu por mim e por você, ele não tinha problema com os nossos pecados. Ele veio porque sabia que o povo estava pecando e que continuaria pecando. Então hoje, vai aos pés de Jesus, declara e entrega tudo nas mãos do Senhor. E faça como Raabe, faça como aquela mulher pecadora. Ande com Jesus até o fim e viva uma nova história. Faça como Pedro, negou a Jesus, reconheceu que errou e foi um homem que morreu por Jesus. Ele morreu por Jesus. E depois que ele reconheceu o erro dele e se arrependeu e decidiu andar com Cristo, mesmo tendo negado, ele mudou a história dele. Até Pedro negar a Jesus, ele era um. Depois que ele encontrou com Jesus, após ter negado ao Cristo, ele foi uma outra pessoa, porque ele recomeçou. Então eu te encorajo hoje, mude a sua história e comece dando um passo de cada vez, como diz a palavra que está aqui na minha blusa. Tente de novo amanhã, tente de novo um dia de cada vez, tente ser cada dia melhor. E esqueça o que foi feito, porque já não está mais ao seu alcance. O passado não está mais ao seu alcance para fazer nada. Agora o seu futuro vai. Então eu te encorajo, entrega ao Senhor tudo e Ele vai ter o prazer de fazer de você uma nova pessoa. Fique com essa palavra no nome de Jesus.